Então, pessoal, boa tarde, Fernando, Kellen, boa tarde a todos. Meu nome é professor André Marques, eu vou compartilhar a tela para hoje, então, a gente falar sobre a nossa temática, né? Então, a ideia hoje, durante a tarde, a gente conversar nessa hora, das 14h10 às 15h10, sobre impressão 3D na área do design, mas não só na área do design, né? Claro que o nosso enfoque principal vai ser a partir desses exemplos, tá? Vocês podem, então, também, né, pessoal, colocar algum comentário no chat ou levantar a mão, ou se quiserem abrir o microfone para fazer alguma pergunta, tá? E daí a gente vai ver um pouco depois na prática como é que a gente pode, né, ver essas aplicações da impressão 3D, tá? Então, bem-vindo a todos. Eu sou o professor André, eu coordeno o curso de design de produto, sou professor do design, na arquitetura, na engenharia de materiais, engenharia biomédica também, e coordeno o Fab Lab da Unicinos, o laboratório da universidade, tá? Então, depois eu vou mostrar um pouco da nossa infraestrutura para, claro, vocês conhecerem um pouco, né, de que recursos e tecnologias a gente tem disponível no campus Porto Alegre, né, especificamente, mas que se replica também, né, no campus São Leopoldo, né, onde são dois campos da universidade, tá? Sou designer de produto, tenho mestrado e doutorado em engenharia de materiais, então trabalho bastante com essa questão dos materiais e tecnologias de impressão 3D, né? Quando a gente fala, pessoal, sobre impressão 3D, talvez vocês já tenham visto essa imagem ou ouvido falar sobre a indústria 4.0, né? Uma nova temática, uma nova revolução industrial que está acontecendo, né? E uma das tecnologias que mais se fala hoje é a manufatura aditiva, que seria a nossa impressão 3D, né? A manufatura aditiva já é um termo mais utilizado para impressão 3D quando a gente está falando realmente como meio de produção, né? Então, a impressão 3D é uma tecnologia muito utilizada dentro dessa nova realidade hoje das indústrias, né? Tá? Então, isso afeta todas as áreas, né? Claro que existem muitas temáticas, muitas tecnologias quando a gente fala nessa quarta revolução, ou nessa indústria 4.0, né? A gente sabe muito bem sobre a realidade aumentada, a internet das coisas, automação, enfim, né? São várias questões importantes. E daí depois a gente vai enfocar o que o curso hoje, as mudanças curriculares, né? O ingressante na área do design de produto, na área do design, vai ter de recursos hoje, pensando nessa nova realidade da indústria 4.0. Tá, sobre impressão 3D, então, até para a gente já ver o conceito, entender algumas questões, né? Ela nada mais é, né, do que a gente pensar na produção de um objeto físico, né? Então, a partir de um modelo 3D, que tem, claro, então, um grande guarda-chuva que é a fabricação digital. Ou seja, tudo que a gente tiver condições de modelar em 3D, projetar em 3D, em computador, com N recursos, a gente conseguiria confeccionar, né, esses objetos físicos através da fabricação digital. Então, claro que existem N tecnologias, e uma delas é a impressão 3D. Né? Então, é justamente a gente conseguir utilizar uma impressora, né? Então, é um equipamento para onde a gente, camada por camada, a gente vai depositando um material. Então, diferente de outras tecnologias, por isso que o nome específico na engenharia, na área da indústria, é utilizado a manufatura, né? Manufatura aditiva, porque a gente vai adicionando materiais. Então, imaginar, qualquer objeto que a gente tiver, né, pessoal, objeto 3D, a gente vai conseguir, desse objeto, mapear essa geometria. Então, hoje existem softwares específicos, né, que a gente consegue modelar e, a partir disso, confeccionar, por exemplo, todo o modelo para jogar para uma impressora, onde esse software da impressora vai, por exemplo, né, dividir todo esse arquivo, esse componente, esse objeto em fatias. Então, imaginar que por layer, ou camada por camada, ele vai depositando materiais, tá? Então, por si só, as categorias, né, essa tecnologia de impressão 3D ou manufatura aditiva trabalha por camadas, tá? Então, imaginar um objeto que ele vai, em todas as camadas, ele vai cortar esse objeto 3D
para jogar lá para o equipamento, ou seja, cada camada que ele vai fazendo, né, separado, montando esse nosso objeto, né, colocando, depositando algum material, tá? Então, claro que a gente vai ver alguns exemplos só para vocês verem que deixa de ser uma tecnologia antes muito futurística, né, para já ser uma tecnologia mais usual e até de confecção, né, de novos produtos, certo? Então, não só de prototipação, né, não gerar apenas um protótipo, mas confeccionar um produto. Então, aqui, por exemplo, um objeto 3D que a gente vai fatiar e ele vai, né, produzir lá a peça final, tá? Então, imaginar vai depender o que, pessoal? Uma característica importante da impressão 3D é pensar a quantidade de camadas que a gente tiver, né, pessoal? A quantidade de layers que a gente tiver, maior a resolução dessa peça, né? Maior a qualidade, certo? Claro que quanto mais camadas, mais tempo vai levar para essa impressão 3D. Então, claro que em termos gerais, a impressão 3D é uma tecnologia rápida, se a gente pensar, né? Hoje muito confiável, mas existem N tecnologias e N possibilidades de diferentes equipamentos. Então, diferentes realidades de tempo também, né? Então, a gente fala isso, uma impressão 3D, ela é considerada rápida, mas muitas vezes uma peça vai levar horas, né? Muitos dias para ser impressa, né? Então, depende, né? Claro, da tecnologia, da resolução, da qualidade, né? Que a gente tem, tá? Então, imaginar que ele vai depositando camada por camada. Se você tivesse a mesma peça, pessoal, né, um equipamento muito simples, que ele vai fatiar o nosso objeto, um perfil, uma geometria, e depositando camada por camada, certo? Então, tanto no vertical, mas se a gente, por exemplo, orientasse o nosso objeto de uma forma diferente, né? Então, como é que ele ia confeccionar aquela forma no eixo Z, né? Então, ele ia dividir camada por camada e, por consequência, né, a qualidade da peça, dependendo da geometria, talvez a orientação que ela tivesse, a gente ia perder qualidade, né? Claro que muitas vezes é uma qualidade dependendo, né, claro, a nossa aplicação, né, pessoal? Qualidade que a gente quer para essa peça final, tá? Então, só para a gente entender como é que funciona, para a gente colocar já uma peça para imprimir, depois eu vou mostrar para vocês, né? E vou mostrar algumas aplicações, claro, muitos exemplos, né? Mas basicamente a tecnologia mais simples ou a mais usual hoje em dia, né? É basicamente a gente ter um filamento, um plástico, que a gente vai aquecer ele, né? Então, a partir de um bico extrusor, uma resistência, ele vai depositando camada por camada e desenhando a nossa geometria. Então, imaginar um plástico, né? Então, a gente tem a alimentação desse polímero, desse plástico, e ele vai derretendo esse plástico e depositando camada por camada, certo? Então, imaginar um equipamento hoje muito utilizado em escritórios, né? Ou justamente ambientes, né? Então, equipamentos menores para ambientes como escritório, como pequenas oficinas, né? Espaços makers, né? Então, não é só usado pela indústria, cada vez mais equipamentos menores, mais usuais, né, pessoal? Tá? Com um custo mais baixo, tá? Onde a gente vai depositar camada por camada. Então, imaginar aqui um exemplo de um equipamento, né? Muito usual que se compra. Então, aonde a gente tem um filamento, um plástico, aonde a gente vai alimentar ele, ele vai aquecer esse plástico e ele vai desenhando camada por camada do objeto, né? Então, vai camada por camada construindo essa forma, por exemplo, né? Essa peça de plástico. Então, claro que está mostrando para ver o tamanho que ela poderia ser feita, né? Ou seja, apesar de ser um equipamento de baixo custo, um equipamento para casa, um equipamento, enfim, né? Para os usuários makers, para os usuários que, enfim, domésticos, né? A gente conseguiria confeccionar peças relativamente grandes, né? Tá? Então, um equipamento de baixo custo. E cada vez o material também, né, pessoal, possibilita essa utilização, né, de mais baixo custo. Tá? Então, claro que a gente poderia, essa tecnologia, imprimir uma peça, pessoal, apenas de uma cor, que é o mais usual,
Mas hoje a gente tem diversos equipamentos onde a gente conseguiria, por exemplo, misturar cores. Então, por exemplo, a gente poderia, né, realmente fazer uma peça de plástico com diferentes cores, com diferentes acabamentos, ou seja, ela sai da impressora 3D já pronta para, por exemplo, para ser utilizada, né, ou para um protótipo, ou para uma apresentação, claro, ou muitas vezes uma peça já final para algum tipo de utilização, né, uma peça funcional. Então, dependendo, claro, o material que a gente vai trabalhar, tá? Então, vão ter N tipos de materiais, polímeros, plásticos, com misturas de materiais, sejam materiais mais técnicos, sejam materiais mais simples, tá, pessoal? Até, por exemplo, equipamentos com duas extrusoras ao mesmo tempo. Ou seja, uma impressora que imprime duas peças ao mesmo tempo, ou que imprime com diferentes materiais ao mesmo tempo, né? Como eu comentei ali, tá? Então, vamos ver um exemplo de como funciona essa tecnologia, né? Eu vou colocar aqui para começar a nossa impressora, já que ela leva um pouquinho de tempo para começar, né? Então, vou mostrar aqui só alguns exemplos, né, até de time-lapse, então é muito usual vocês virem esses vídeos no YouTube, né, para mostrar essas, né, aumentar essa velocidade de uma impressão, né, para mostrar como é que funciona, né. Então, vocês vão ver, é muito usual a impressora vai depositando camada por camada desse filamento, né. Então, aqui, claro, está mostrando uma impressão até um pouco diferente, né, mas olhem só. Então, camada por camada, ele imprime esse plástico. Esse vídeo é feito, né, pessoal? Ou seja, cada camada pronta, ele vai para o lado e tira uma foto. Depois é montado essa animação, né? Então, né, claro, aqui um vídeo acelerado. Geralmente é usual fazer com um relógio, né? Para mostrar esse andamento. Então, ele camada por camada vai construindo isso, né, pessoal? Construindo esse nosso objeto, enfim, o nosso desenho que a gente modelou em 3D. Então, qualquer objeto em 3D, a gente conseguiria confeccionar, né? Então, aqui, claro, uma peça. Então, vocês vão ver que tem uma dimensão bem interessante, né? O tipo de acabamento, enfim, né? Que a gente tiver. Então, aqui para mostrar um outro. Então, uma característica dessa impressão é que a gente pode imprimir uma peça não sendo totalmente maciça, né, pessoal? Então, a gente conseguiria controlar esse nível de preenchimento, né? Ou seja, esse nível de qualidade que a gente tem nessa peça. Então, para ser mais rápido ou até para ser mais resistente. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Uhum. Então, aqui uma peça, né? Tá. Então, aqui, claro, tem vários vídeos que, se vocês procurarem na internet, né? Time-lapse, impressão 3D, vocês vão ver bastante, né? Dessa modelagem, dessa impressão, né? Mostrando essa deposição camada por camada, né, pessoal? Então, a gente consegue ver essa confecção, né? Tá? Então, a gente tem diversos vídeos, né? Então, claro que a ideia não é passar todos, né? Mas só para mostrar um pouco desse potencial. Deixa eu mostrar esse outro aqui que eu acho que é interessante para vocês verem. Depois a gente vai ver alguns exemplos, né? Então, esse aqui eu só queria mostrar por causa do tempo, né? Olha quantas horas que ele está levando para imprimir essa peça, né, pessoal? Então, tudo depende da qualidade da nossa peça, né, quantas camadas ele vai ter, qual a altura, né, a velocidade que a gente vai colocar para imprimir. Tudo isso vai levar, né, pessoal, um tempo de impressão. Então, claro que mais um protótipo, né, mais algo visual, um brinquedo, né, pessoal?
Então, claro que aqui a gente está vendo exemplos mais domésticos, né? Equipamentos de baixo custo, né? Só para a gente ver essa questão, né? Deixa eu ver se tem mais algum interessante. Mas até uma peça funcional aqui, né? Ele está mostrando essa impressão, né? Tá? Então, aqui uma peça, por exemplo, né? Então, qualquer desenho, qualquer objeto que a gente tiver em 3D, a gente poderia, né, pessoal, com diferentes tecnologias de materiais, diferentes materiais, imprimir. Tá? Certo? Então, o que que a gente vai ver agora, só para a gente ver esse exemplo, né, de como que a gente confecciona essa impressão 3D, daí a gente vai ver, vou mostrar na impressora, né? Então, basicamente, a gente tem softwares que a gente conseguiria manipular a qualidade dessa impressão, né? Ou seja, ele vai programar para a impressora, certo? Então, ou seja, qual a espessura de camada. Então, imaginar, deixa eu já mostrar no software, né? Eu vou abrir esse exemplo aqui. Eu inseri um vaso aqui, tá, pessoal? Um objeto bem simples, certo? Aonde eu poderia configurar a sua qualidade, a sua definição, né? Eu vou conseguir gerar, por exemplo, um arquivo de simulação, só para a gente entender, né? Então, esse arquivo que eu coloquei para rodar, né? Então, ele vai levar a impressão 26 minutos, 1 metro e 24 de 1,24 metros de material, 4 gramas de plástico, né? Então, claro que eu botei uma impressão super rápida, relativamente à máxima qualidade, no sentido, a mínima qualidade, na verdade, que ele vai ter, né? E a gente conseguiria, então, né, fazer deixa eu só liberar o acesso. Tá? Então, a gente conseguiria, aqui só para mostrar, né, pessoal, a gente conseguiria aqui simulação da quantidade de camadas, ó. Então, apesar de ser uma peça super pequena, ela tem 6 centímetros de altura, ela vai dividir essa nossa peça em 299 camadas, olha só. Então, camada por camada, ele vai depositando esse material. Então, por exemplo, nessa camada aqui, na camada 162, olha só o que que ele vai fazer. Então, ele vai depositando essas duas camadas de plástico naquela camada, né? Então, camada por camada vai depositando até, né, imprimir toda a peça. Então, 26 minutos de simulação dessa peça, pessoal, dessa peça para ser impressa. Então, a peça é bem pequena, né? Bem rápida, a velocidade, a qualidade, só para a gente visualizar depois, né? Tá? Então, enquanto isso, enquanto a impressora vai rodando essa peça que eu coloquei, depois eu vou mostrar ela crescendo, né? Vamos ver alguns exemplos que eu acho que é legal de vocês verem, né? Então, eu coloquei lá no software, né? Então, aqui para vocês verem alguns exemplos, né, de peças finais também, né, pessoal, de aplicação. Então, não sei se você sabe, mas a Adidas, a Nike, já produz produtos finais, né, pessoal? Produtos que a gente consegue realmente, né, conseguir, né, realmente aplicar isso, né, pessoal? Ou seja, no produto final, né? Tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Esse é um calçado, né, pessoal, também bem usual, bem hoje que a gente encontra na loja até da Adidas Brasil, né, onde o solado, por exemplo, uma outra tecnologia de resina é impresso 3D. Né? Então, esse Ultra 4D é uma marca da Adidas que ela já está confeccionando, então, peças finais. Então, a impressão 3D deixa de ser um protótipo, né, pessoal? Mas sim uma peça final. Então, no caso aqui, uma impressão de um solado para trabalhar muito o que, pessoal, né? A questão de absorção de impacto, né?
Então, olhem só o desenho que ela tem, a geometria complexa, que hoje com softwares, né, a gente consegue projetar, né, pensando no conforto, por exemplo, do usuário, né. Mas a impressão 3D está em várias áreas, né, pessoal? Em várias tecnologias. Então, a gente poderia considerar aqui a impressão aqui no exemplo, né, colorida, de gesso, diferentes cerâmicas, né, onde, por exemplo, deixa de ser plástico, mas a gente imprimir com várias cores para uma apresentação visual, né, plásticos flexíveis, então a gente imprime totalmente um calçado, né, então a gente conseguiria imprimir ele totalmente, né, para utilizar, por exemplo, né. Hoje já se consegue imprimir na construção civil, né, pessoal? Então já se consegue imprimir, por exemplo, uma casa, né? Então existem já em diferentes locais, nos Estados Unidos, na China, em outros locais, em outros países, essa tecnologia. Então deixa de ser uma impressão apenas de protótipo, de teste, né, pessoal, funcional. A impressão 3D hoje tu consegue confeccionar equipamentos, produtos finais, né, para utilização na saúde, né? Então, peças com materiais biocompatíveis, né? Onde a gente consegue utilizar, ou através de exames. Então, hoje já se consegue, na área da saúde, a partir de um exame, de uma eco, por exemplo, na gestante, conseguir ter esse arquivo 3D para algum estudo ou por uma questão de serviço como um negócio, né, pessoal, hoje que existe e se vende, né, essa impressão 3D, por exemplo, a partir de um exame, né? Então, a gente conseguiria, a partir disso, escanear em 3D qualquer parte do corpo, seja para um estudo de uma cirurgia ou até hoje em dia para uma questão de negócio, né? Surgimento. Então, para próteses, né? A gente ter esse arquivo 3D e, a partir disso, utilizar alguma tecnologia de impressão, né? Mas não só nessas áreas mais tecnológicas a gente pensar isso, né, pessoal? Então, imaginar o potencial disso, mas equipamentos hoje, impressoras 3D para trabalhar com chocolate, né? Ou seja, tu escanear uma pessoa e colocar no chocolate, imprimir ela, ao invés do plástico, a gente utilizar o chocolate, né? Alimentos, o açúcar, esse é um exemplo também. Então, vai depositando camada por camada de açúcar, então vai construir uma peça que é funcional, ou seja, uma peça que pode ser comestível, né? E até, por exemplo, hoje, com uma tendência, né, de comércio, né, pessoal, de serviço, que é a própria Barilla, aquela fabricante italiana, que faz a confecção, né, equipamentos para produzir a massa em 3D, né? Imprimir em 3D algo já comestível e funcional, né? Então, imaginar, em pouco tempo, né, pessoal, a gente vai ter outros negócios voltados a isso. E na área do design, já tem designers trabalhando no projeto justamente 3D dessa massa, né? Então, existem concursos, por exemplo, do design de massa, né? Ou seja, dessa forma mais orgânica, do melhor, enfim, né? Acondicionamento do molho e assim por diante. E nessa área da gastronomia, por exemplo, deixei essa referência, se vocês procurarem no Instagram, na internet, a Dinara Casco, é um exemplo bem bacana porque trabalha muito com tecnologias de impressão bem usuais, essas que a gente está fazendo aqui, bem baratas, para confeccionar, então, né, produtos depois, enfim, né, trabalhar com doces com uma alta qualidade estética, né, a partir dessa confecção da impressão, confeccionar moldes, e a partir dos moldes ela conseguir replicar isso, né. Então, tem os dois lados. E até impressoras hoje que tu compra para, no caso especificamente, né, para imprimir alimentos, né, imprimir diferentes. Então, imagina um restaurante que já existe, que vai compor, vai desenhar, né, vai projetar lá o alimento, né, tá? Então, deixa de ser, claro, não só alimentos, mas imaginar em todas as áreas hoje a impressão 3D pode entrar, né? Aqui um exemplo que até metal, então existem N tecnologias onde que a gente poderia imprimir em metal. Então, em todas as áreas a impressão 3D, todos os tipos de indústria, a impressão vai estar entrando fortemente, né? Então, aqui mais alguns exemplos.
Então, aqui peças plásticas, né? Então, imaginar que a gente pode imprimir algo rígido, algo mais flexível, algo combinando materiais, né? Um material solúvel com material rígido. Imprimir algo transparente, algo de alta resistência, uma peça funcional. Então, a gente falou ali dos materiais, os biomateriais, os biocompatíveis, né? O material para ser utilizado na medicina, como prótese. Diferentes tecnologias com diferentes materiais, né, pessoal? Então, com diferentes, claro, qualidades, né? Então, seja para a área de joias, para a área da odonto, para a área da medicina, né? Mas até para a área de jogos, por exemplo, né? Ou para protótipos, ou para confeccionar um produto final, como a gente vai logo ter muitas áreas, muitas indústrias entrando nisso, né, pessoal? Tá? Só para a gente ver, como a gente está vendo aqui da impressão 3D, eu vou mostrar agora a nossa impressora trabalhando, né? Talvez vocês já tenham visto isso na internet, né, pessoal? Mas como essa tecnologia, na verdade, ela não é tão recente, né? Mas agora ela começa a se popularizar por terminar a patente dela, a tecnologia de patente, ela acaba, então, o quê, né, pessoal? Sendo muito difundida. Então, vocês vão ver que, como são equipamentos mais simples, né, equipamentos que tu monta, por exemplo, essa tecnologia, então, qualquer pessoa pode fazer seu equipamento, é uma tecnologia aberta, né? Vocês vão ver equipamentos, né, muito simples, que muitas vezes ocasionam muitos problemas, né, na impressão. Então, tu vai ver, tem até canais na internet só mostrando problemas de impressão ou erros, né? Como é uma impressão que muitas vezes leva bastante tempo, né? 20 horas, 30 horas uma impressão, 10 horas. A gente deixa uma impressão, né, colocada e imagina se dá algum problema no meio do processo, né? Então, vários erros de processo, né? Seja numa questão do filamento, ou terminar o material, ou terminar a energia, ou ter algum problema, né? Nesses equipamentos mais simples, né? Pode ocasionar N tipos de problemas, né? Tá? Ou a velocidade ser muito alta, né? Tá? Então, deixa eu tentar mostrar para vocês a nossa impressora rodando. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um pouquinho. Conseguem visualizar, pessoal? Conseguem me sinalizar se conseguem ver? Então, a gente está fazendo aquele vaso, né, pessoal? Tá. Ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui. Então, como é uma peça pequena, né, pessoal, tá um pouco ruim de a gente visualizar. Vou colocar aqui só um pouquinho. Ver se dá para ver melhor agora. Tá. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, pessoal? Camada por camada, ele vai depositando esse material, né? Então, claro que ele vai levar, ainda ele está, então, na metade da nossa peça, né? Então, mais 10 minutos ele vai terminar. Claro que é uma peça super pequena, né? Tá? Depois eu mostro, então, ela sendo terminada, né? Tá? Então, só para mostrar aqui, então, o que a gente está fazendo novamente. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar de novo. Depois eu mostro a peça sendo terminada, né? Então, ele está mais ou menos na metade dessa peça aqui, né, pessoal? Então, como é uma peça bem pequena, vocês vão ver que é uma área, a nossa impressora é uma impressora, essa que eu estou aqui, é uma impressora grande, né? Então, a gente consegue imprimir uma peça relativamente grande, né? Então, claro que eu diminuo bastante o tamanho dessa peça para a gente conseguir, né, imprimir rapidamente, né, pessoal? Tá? Então, aqui a nossa peça sendo impressa, né? Tá? Então, ela está por aqui, né? Tá?
Beleza. Então, essa era uma ideia, assim, para a gente ver, né, pessoal, um pouco dessas aplicações das diferentes tecnologias que a gente tem, né, pessoal, diferentes áreas, né? Não sei se vocês já tinham visto alguma dessas peças aqui, né, pessoal? Deixa eu mostrar essa aqui, por exemplo, é bem recente, né? Esse calçado vocês encontram no site da Adidas, né, para comprar. Então, imaginar que já é uma peça não impressa, esse calçado não é feito no Brasil, mas a tecnologia existe também, né, claro. E a gente encontra no mercado brasileiro já, né? Então, imaginar calçados, por exemplo, esse solado aqui também da chuteira da Nike, já era impressa em 3D, né? Certo? Então, como outros equipamentos, produtos que já estão sendo produzidos, tá? Então, manufatura aditiva, aquilo que a gente falou ali antes, né, pessoal? A impressão 3D deixa de ser apenas de protótipo, né, para ser utilizado muito, né, pessoal, na questão da confecção, né, de produtos finais, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo, sim, tá. Ok? Então, aqui, por exemplo, então, aquilo que a gente falou da manufatura aditiva, só para a gente, então, terminar essa parte e falar um pouquinho do curso, né? O curso de design de produto, e daí a gente pode até tirar dúvidas de vocês nessa última parte. O curso de design de produto fez uma mudança curricular e os cursos em si todos estão alterando e pensando nessa nova realidade da indústria 4.0, né? Nessa questão da manufatura aditiva, mas como outras tecnologias também podem ser cada vez mais incorporadas nos cursos, né? Então, o curso de design de produto é um curso de 5 semestres, tá, pessoal? Onde a gente vai ter atividades mais científicas e tecnológicas, disciplinas mais operacionais, disciplinas mais históricas e críticas e disciplinas mais de projeto mesmo, de aplicação, né? Tá? Então, só para a gente ter uma ideia do primeiro semestre do curso, né? Onde se tem atividades de introdução ao design, ferramentas de criatividade, a parte de desenho, né? Essa parte de linguagem visual, né? Linguagem gráfica, desenho técnico, disciplinas de materiais, né? E já disciplinas também de aplicação projetual, né? Então, é um curso que tem atividades presenciais, né, no campus e também com aulas à distância, né? A ideia é que cada vez mais se incorporadas essas tecnologias digitais para os alunos também, né? Então, cada vez mais atividades intercaladas, né? Atividades práticas com atividades à distância, tá? Então, aqui só para mostrar, né, pessoal, um pouco das tecnologias que a gente tem na universidade, né? Então, lá nos laboratórios, então, além da impressão 3D, a gente tem recursos de equipamentos de CNC, corte e gravação, corte a laser, né? Então, aqui uma fresadora, né, que utiliza fresas, usinagem, uma corte a laser, equipamentos e projetos voltados no curso, né, pessoal, para trabalhar com eletrônica. Então, cada vez mais a gente conseguir prototipar uma ideia rapidamente, né? Ou seja, se eu quisesse projetar um produto, um vaso de flores que fosse monitorado, né? Monitorar a nossa umidade, a umidade da nossa terra, por exemplo, né? E avisasse o dono daquela planta que deveria colocar água, né? Então, imagina uma ideia inicial que tu pode prototipar e ver como é que fica, como é que na prática funcionaria isso antes de ser produzida ela, né? Certo? Ou uma tecnologia até hoje, né, vestível, né, que a gente fala, um wearable, né? Ou seja, uma tecnologia que vai cada vez mais eletrônica nas roupas, mas não só em roupas, né? Em calçados, nos relógios, né? Inteligentes, né? Com diferentes monitoramentos que a gente poderia pensar, ou até N tipos de sensores, eletrônica, luz, enfim, né? Tudo que a gente imaginar como possibilidade. Então, cada vez mais os cursos antenados a isso, e com diferentes realidades de projeto, né? Então, só para mostrar um exemplo, né? Também hoje em dia a gente tem recursos, por exemplo, utilizando óculos de realidade aumentada, de projetar em 3D, né? Então, ou seja, a gente utilizar um software para conseguir, né, projetar algo em 3D, projetar um objeto
Então, imaginar um pouco uma visão do futuro, né? Um pouco do Homem de Ferro lá, a gente pensar, mas que já existe, né? Então, com óculos de realidade aumentada, que é muito utilizado para jogos digitais, para videogame, enfim, né? Nessa área, mas que existem software para utilizar para a gente conseguir projetar algo em 3D, né? Então, isso é uma realidade que o curso já também vai trabalhar, né? Com diferentes softwares, né? Então, imaginar softwares de modelagem 3D, sejam softwares mais orgânicos, né? Para uma modelagem mais orgânica, ou para uma modelagem mais técnica, e a partir disso a gente conseguir, né? Fazer simulações, né? Então, são diferentes softwares que a gente consegue realizar essa simulação, né? E para mostrar, então, para a gente terminar, depois a ideia é a gente ter um tempinho para a gente conversar, mas um pouco da nossa infraestrutura na universidade, né? Então, a gente tem um Fab Lab, que é um laboratório de fabricação, né? Que é aberto para a comunidade, para qualquer aluno, né? E durante as atividades acadêmicas vocês vão utilizar bastante esse espaço, onde a gente tem um laboratório de modelos e protótipos, a gente tem a biblioteca de materiais, onde a gente tem essa quantidade de materiais catalogado, organizado, né, para testes, para conhecer o material na prática, né. A gente tem toda essa parte de marcenaria, então, laboratório mais técnico, mais sujo, a gente pode chamar assim, né, de confecção. A gente tem os equipamentos mais manuais, a gente tem o mini museu do design, então, peças clássicas do design para estudar. A gente tem impressoras, então a gente tem 4 impressoras 3D de filamento, uma de gesso, a gente tem plotter, então a gente tem a corte a laser, que eu tinha comentado, né? E N recursos como, por exemplo, o scanner 3D, para escanear um objeto, uma pessoa, né? O laboratório de fotografia, o laboratório de costura, então, que é utilizado, claro, pelo curso de moda muito, né? Mas que todos os cursos da universidade podem utilizar, e o design de produto utiliza em algumas atividades, né? Então, se vocês entrarem no site unicinos.br/fablab, tem 2 videozinhos rápidos para falar um pouco da infraestrutura. São vídeos mais antigos, tá, pessoal? Mas só para vocês verem que são recursos bem interessantes, tá? Claro que já mudou nesses últimos 2 anos bastante, né? Já tem mais equipamentos, mais tecnologias. A gente tem um Instagram do curso, dos cursos de design, do curso de design de produto, do Fab Lab. Então, vocês conseguem acessar e ver as atividades que a gente está fazendo, está participando, enfim, né? Então, a gente consegue ver, mostrar um pouco do que a gente está realizando. Certo, pessoal? Então, a minha ideia é hoje, claro, ter esse panorama geral, falar um pouquinho e ver um pouquinho na prática, né, pessoal, nessa ideia de conhecer a impressão 3D, né? Tá? Eu vou mostrar a peça aqui sendo terminando também, né? Mas a ideia é que a gente possa conversar agora nos últimos minutos, ver, enfim, tirar dúvidas sobre o curso, né? Seja do design de produto, seja do design, ou até o interesse que vocês tenham na engenharia, na arquitetura, enfim, né? A ideia é abrir para vocês também, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, tá? A nossa impressão, deixa eu mostrar o final dela, só um pouquinho, tem que colocar para o celular aqui. Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem ver. Então, ela vai estar terminando a nossa impressão, né? Vocês conseguem visualizar, pessoal? Tá. Então, ela está agora com 90%. Terminando a nossa pecinha. Vou mostrar aqui de forma diferente. Aí.
Então, claro que é uma pecinha bem pequena, né, pessoal? Então está terminando aqui. Então, ele está na última camada aqui, só para mostrar. Então, ele vai finalizar. Então, agora é bem rápido, né? Então, vou mostrar aqui. Então, aqui, né, pessoal, bem rapidamente, né, a nossa impressão, tá? Eu vou pegar ali ela, mas a ideia agora, nesses últimos minutinhos, né, é tirar as dúvidas de vocês, enfim, se vocês têm alguma dúvida, se querem falar um pouquinho, rapidamente. Não sei se vocês conseguem ligar o microfone, Fernando, Kellen, ou se quiserem escrever no chat também. Peguei a peça aqui, só para a gente ver. Então, claro que é bem pequenininha, né, pessoal? Então, não sei se dá para vocês conseguem ver, né? Mas é bem pequenininha mais para a gente ver. Então, 26 minutos de impressão e com uma qualidade bem interessante, né? Mas, claro, uma miniatura de um vaso, né, pessoal? Ficou bem bom, ficou resistente, apesar de colocar uma espessura bem pequena que eu coloquei para ser mais rápido, né? Ele ficou bem interessante. E aí, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Vocês já tinham visto uma impressora na prática, assim? Vocês conseguem ligar o microfone? Não conseguem? Se quiserem fazer uma pergunta pelo chat também, a gente pode conversar. Legal. Esse é um equipamento bem de baixo custo, né? Tanto que, como a gente está trabalhando de forma remota agora, né, pessoal? A gente está tendo aula online esse ano, né? Então, esse equipamento está na minha casa porque a gente está desenvolvendo uma pesquisa e fazendo as impressões dos alunos, né, do semestre, os protótipos, né? Então, eu estou nos equipamentos aqui da universidade aqui, né, utilizando, tá? Então, você vê um equipamento relativamente pequeno, mas a gente consegue, né, fazer, né, bastante coisa. Ah, legal, Fernando. E você, Fernando, faz que curso? Desculpa. Você voltou a estudar esse ano e já está se formando isso? Marketing. Ah, legal. É no campus São Leopoldo?
É no EAD. Uhum. Ah, legal. Então já está acostumado, né? Essa, essa realidade EAD, né? Uhum. O curso agora novo, né, pessoal, nessa mudança a gente teve bastante incorporação da tecnologia EAD, né? Ah, certo. Legal. No Polo de Canoas. Legal. E Kellen, você não tinha visto nessa essa impressão, mas tu é aluno da universidade, está pretendendo cursar algum dos cursos? Ah, uma empresa? Ah, legal. Ah, legal, também marketing. Que bacana. Ah, de sublimação é uma coisa bem interessante, né? Que legal. É uma coisa que a gente acaba visitando muitas indústrias no curso, né? Para falar um pouquinho, para aprender, né? E tudo mais. Um diferencial, pessoal, só para vocês terem uma ideia, de repente eu compartilho aqui de novo, né? Do curso de um tecnólogo, porque o nosso curso é um tecnólogo em design de produto, né? Cada questão, né? Por exemplo, de a metade do curso concluído, vocês têm uma certificação, né? Então, por ser um tecnólogo. E dentro dos lab tools dessas de ferramentas também, que são totalmente EAD, essas atividades, né? Então, o aluno sempre na sexta-feira vai ter mais atividade EAD, né, pessoal? Mas essa questão, por exemplo, né, do EAD é que essas lab tools também dão uma certificação. E é legal que tu pode cursar qualquer lab tools da universidade. Então, tu pode fazer até uma lab tools a mais, por exemplo, se tem um interesse, né? Então, isso é bem bacana, né? Então, aqui para mostrar uma realidade. E é muito normal, assim, até, pessoal, a gente ter diferentes formações, né? Ex-alunos da arquitetura cursando design de produto para complementar a sua formação, né? Então, é bem comum, ou na área da publicidade, então é bem interessante. Ah, legal, Fernando. A gente tem uma plotter de recorte também, é bem interessante. A gente tem uma parte de recorte de vídeo para prototipação. Uhum. Que legal, pessoal. Fica aqui o convite para vocês conhecerem quando a gente reabrir o campus, né? Assim, as atividades normais, né? De vocês irem algum dia lá no Fab Lab, conhecer os equipamentos, conhecer a impressora na prática, né? Que hoje eu quis mostrar um pouco tentar mostrar de alguma forma, né, pessoal, a impressão, né? Então, mas fica o convite de vocês visitarem o nosso campus, né? Deixa eu deixar meu e-mail novamente, pessoal, ó, né? Então, vocês podem me escrever tanto pelo meu e-mail da universidade, da coordenação, tá? Mas também do FabLab, tá? Então, se vocês quiserem mandar um e-mail para o FabLab ou para o meu e-mail, andrecm.unicinos.br, vocês recebem, então, tá? Eu consigo receber esse e-mail e conversar com vocês. Certo, pessoal? Legal. Se tiverem mais alguma dúvida, enfim, fico à disposição, tá? Pena que não dá para vocês verem na prática, né? A gente conhecer na prática a impressora. Então, só tentei mostrar presencialmente de alguma forma, né? Mas que bom. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fernando. Se quiser conversar um pouco, falar um pouco sobre a empresa um dia, me escreve, vamos conversar. Bem bacana isso. Kellen também, obrigado, tá, pela presença de vocês. Se quiserem depois mais alguma coisa, né, entre no site do FabLab, tem um vídeos, a gente está reformulando o site, né, mas tem bastante coisa já pelo Instagram também para acompanhar, né, dos cursos, eu acho que fica bem bacana. Obrigado pela presença, tá, pessoal? Certo? Até mais então, pessoal. Boa tarde.